A arqueologia convencional não admite a existência dos gigantes, ou pelo menos não admite que esses gigantes sejam de origem extraterrestre. Essa conclusão ela é tirada a partir dos relatos que as culturas fazem da origem desses gigantes, da origem desses deuses. Não é só uma questão da Bíblia dizer que veio os Nefilins, e a palavra Nefilim quer dizer caídos, né? Ou caídos de onde? Do céu. Não? Então, dentro desse contexto, nós temos aí os extraterrestres vindo de algum lugar. E na Bíblia se coloca de uma forma bem clara que eles vieram como caídos. Nas outras culturas, eles são colocados como deuses, né, reverenciados, não como deuses condenados, não como deuses decaídos para cá, como deuses referenciados, deuses que influenciaram os maias, os incas, né, os sumérios, os astecas, enfim, várias culturas, inclusive os egípcios, né, deuses que forneceram conhecimento para esse povo, né, que trouxeram um avanço tecnológico, e por isso essas culturas se edificaram ao longo dos anos. Mas tem uma outra coisa que não bate com nada disso aí, é o seguinte, veja só. Se houve um mesmo mundo antigo, e esse mundo antigo está descrito, por exemplo, no Mahabharata, né, onde havia uma tecnologia muito avançada, e essa tecnologia, inclusive, menciona-se uma guerra nuclear, de proporções de uma guerra nuclear, né, interpretando-se o Mahabharata, e Vimanas, que são aparelhos que voavam, né, carregando esses deuses. Então você começa a pensar o seguinte, bom, existia alguma coisa antes do homem na Terra. Se existia alguma coisa antes do homem na Terra, o homem foi criado por Deus por algum propósito, né? Se você tem duas correntes a pensar, você ou pensa que o homem foi resultado de uma manipulação genética, ou o homem foi resultado de uma intervenção divina direta. Com isso aí, se você pensar que o homem foi resultado de uma manipulação genética, você está tranquilo, porque você concorda com tudo que o History Channel fala e que vem decorrendo aí no processo histórico até chegar até nós. O único problema que tem que ser resolvido é a correção que a igreja tem que fazer da admissão desses gigantes, né, dentro da fé religiosa, e que esses extraterrestres fazem parte do nosso contexto, e que o Estado americano, a defesa americana e a defesa dos outros países têm que admitir a existência desses OVNIs e a existência dessa interferência na Terra, que é vivenciada por muitas pessoas e testemunhada por muitas pessoas. Do lado cristão, vamos dizer assim, você admitindo que Deus criou o homem, você começa a perceber que Deus criou o homem por causa de algum propósito em relação a esses gigantes decaídos que já tinham vindo para a Terra. Então, quando coloca-se o quadro de Gênesis, onde diz que Deus proíbe de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, que é apenas uma das árvores, né, e todas as demais árvores eram liberadas, ou seja, não havia nenhuma restrição no Jardim do Éden, inclusive a árvore da vida. Então, você começa a pensar assim, bom, o que está sendo dito nesse texto? Está sendo dito o seguinte, dentro daquele contexto do Jardim do Éden, havia uma pequena restrição que se ligava à serpente. Essa serpente pode ser associada aos reptilianos hoje, né, a raça reptiliana, e que se o homem interagisse, né, com esse fruto do conhecimento do bem e do mal, ele estaria preso nessa condição que nós estamos hoje aqui, presos ao pecado, presos à condição de morrer, a condição de não ter mais acesso a Deus, sendo necessário um redentor para a nossa raça. Bom, então dentro desse contexto, o que a gente entende? Se a árvore produz fruto, ela produz fruto para alguém. Se a serpente estava em volta daquela árvore, então o fruto daquela árvore era alimento da serpente. O que significa que se ela foi alimento da serpente, a serpente queria fazer com que esse alimento se tornasse nosso alimento. Foi o que Deus proibiu. Então,
A árvore não podia ser alimento do homem, era alimento da serpente por uma condição anterior de um processo de queda, como está escrito dentro do contexto da fé cristã. Então, dentro desse processo de queda, né, aquela árvore era excluída do contexto da vida de Adão. Uma vez que Adão deixou de se utilizar das outras árvores, ou pelo menos da árvore da vida, que era a principal, que é a qual deveria ter sido o alimento verdadeiro de Adão, não. Ele foi se alimentar, aliás, a Eva, né, foi se alimentar de um fruto proibido. Essa alimentação fez com que a raça humana fizesse uma viagem, né, espiritual, né, ou uma viagem transcendental para essa condição que nós estamos aqui. Então você começa a perceber que o cenário começa a ser preparado. Ou seja, o homem é colocado no Jardim do Éden por Deus, a serpente já habitava a terra com os Bena Elohim, com os Nefilins caídos, né? Essa serpente provoca o homem para arrastá-lo para a condição dela, e consegue, faz com que o homem viva nessa condição, e a partir daí começa o processo escravizatório da raça humana. Então, nesse sentido, eu concordo que houve uma escravidão da raça humana, eu concordo que houve, vamos dizer assim, um domínio de poder sobre a raça humana na forma de entidades, de deuses, né, com poderes para manipular as pessoas. E a alteração genética começou dentro desse contexto, após o Jardim do Éden. E quando é relatado que Deus decide inundar a terra e exterminar toda a vida, a gente começa a perceber que isso acontece porque havia toda uma corrupção geral. Ou seja, essa hibridização de homens com deuses, ou de homens com anjos, ou de homens com extraterrestres, conforme você queira, ela já tinha chegado ao nível, né, de ser uma manipulação genética que envolveu até os animais. Ou seja, dentro do contexto dessa sociedade antiga que se desenvolveu tecnologicamente, muito mais do que agora nós estamos, vamos dizer assim, voltando ao processo, houve manipulações genéticas, né, de hibridização até dos animais. Então isso revoltou Deus e fez com que Deus mandasse o dilúvio. Então, dentro da cultura, vamos dizer assim, dos nefilins, isso não é relatado dessa forma. Isso não é colocado dessa forma. Isso só é colocado que eles eram ajudadores da humanidade, que a humanidade estava atrasada cientificamente, espiritualmente, que eles vieram aqui para organizar a situação. Bom, esse é o lado bom, né? O lado contado pelos nefilins. Mas o lado que a fé cristã registra é o lado negativo da situação, de que eles não vieram exatamente para ajudar a humanidade, eles são decorrentes de uma queda, e eles vieram aqui fazer essa manipulação genética porque havia uma necessidade deles habitarem corporalmente nesse mundo. Então, a partir dessas manipulações genéticas, começa um processo de manipulação da raça humana, né, onde essas duas raças começam a ser sequencialmente aproximadas para dar origem ao híbrido, tanto o homem mais próximo de um extraterrestre, quanto o extraterrestre mais próximo de um homem, que é o propósito deles hoje, né, no que se vê hoje. Então, veja bem, olhando do ponto de vista bíblico, né, você tem aí toda a explicação de uma situação que é criada hoje no planeta inteiro. Ou seja, o abuso da natureza, o abuso genético, né, o abuso social, político, religioso foi totalmente criado, né, por essa intervenção, né, desses seres, vamos dizer assim, rebeldes, trazendo essa rebeldia. Então, chega-se ao ponto de dizer assim, bom, Jesus não é o Filho de Deus, Jesus é apenas um dos iluminados, Jesus é apenas um dos deuses ou dos muitos deuses. Olha, nesse ponto eu tenho a seguinte opinião.
quando você contradiz uma pessoa que está falando a verdade, se ela está falando a verdade e você está tentando contradizer, você tem que estar muito seguro disso. Porque se Jesus é Deus de verdade, quem tiver contra ele vai prestar contas sérias. Porque eu não me declararia Deus se eu não soubesse o que eu estou falando. Eu seria muito louco. Então Jesus seria muito louco de se declarar Deus sendo que não é. Então ele seria, vamos dizer assim, até o próprio diabo se ele fizer uma besteira dessa. Porque foi assim que o diabo fez. Se declarou Deus não sendo. Então é muito perigoso dizer isso. Então a fé cristã está baseada no fato de que Deus se encarnou. E o processo de encarnação de Deus é para a redenção humana. Ou seja, excluindo-se a encarnação de Deus, você exclui automaticamente a redenção humana. Ou seja, você mantém os homens presos às condições nefilínicas que foram criadas a partir da queda do Jardim do Éden. Isso é muito conveniente para esses deuses. Isso é muito conveniente, tem que tomar cuidado. O que acontece dentro da fé cristã é que as pessoas estão tão, vamos dizer assim, presas aos ritos, aos dogmas das igrejas, que elas não estão mais desenvolvendo nenhum pensamento crítico para ver o perigo que está acontecendo hoje dentro dessas discussões que estão vindo aí sutilmente. Né? A outra discussão que tem aí é a parte de que Jesus teve uma mulher, que Jesus deu origem a uma raça que hoje seriam as raças dos reis, inclusive descendentes deles seriam a corte da Inglaterra, os merovingios e assim por diante. Então veja só, já começa a mudar. Antigamente não existia extraterrestre, era tudo invenção. Hoje já existe extraterrestre. Jesus, né, é considerado Deus e já não é mais, é apenas um dos deuses. Então começa um processo de relativização. Agora, se Jesus casou ou se não casou, particularmente para mim não faz diferença nenhuma, porque não é pecado casar. E se ele tivesse tido uma mulher com todo direito, ele tinha tido filhos. Mas ele veio para ser o Salvador, então não havia necessidade. Pelo que se conhece de Jesus, não havia necessidade dele ter esse casamento ou fazer essa união. Ele podia ter amado como um homem uma mulher, né? Porque ele experimentou todas as condições humanas, mas não consumou nenhum ato. Ou também ele pode ter amado as pessoas com o amor como ele sempre amou cada um de seus discípulos, se afeiçoando mais por um e menos por outros, por uma questão de humanidade, de uma característica humana que a gente tem, porque ele era totalmente homem. Então, nesse sentido aí, fica complicado porque começa a surgir teólogos, né, de academias descobrindo coisas e tentando provar coisas em relação a Jesus. Em primeiro lugar, é muito conveniente admitir que Jesus existiu quando você quer convencer os cristãos de que ele não foi tudo isso que dizem. E depois eles não admitem que Jesus existe historicamente. Então, quer dizer, o mesmo grupo se contradiz. Uma hora diz, olha, Jesus pode não ter existido, Jesus é a invenção do cristianismo. Aí, por outro lado, diz, Jesus existiu sim, mas ele foi um cara que teve uma mulher e ele não era tudo isso que se diz e assim por diante. Bom, a gente vai ver no final. A gente vai ver no final. Quando ele se manifestar, né, a gente vai ficar sabendo no final. Então, quem foi contra ele vai ter que dar suas explicações.